Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje, ainda na série Teoria da Contabilidade, nós vamos verificar as características qualitativas da informação financeira útil. Mais especificamente, vamos tratar da relevância. As características qualitativas de informações financeiras úteis, de acordo com o item 2.1 do CPC 0, elas identificam os tipos de informações que tendem a serem mais úteis aos investidores, aos credores por empréstimos e aos outros credores, existentes e potenciais. Isto é, como a gente viu em aulas anteriores, aos principais usuários das demonstrações financeiras, para que tomem suas decisões sobre a entidade que reporta com base em informações contidas no relatório financeiro. Caso relatório financeiro para fins gerais, como já vimos em aulas anteriores. De acordo com o item 2.3 do CPC 0, as características qualitativas de informações financeiras úteis se aplicam a informações financeiras que são fornecidas nas demonstrações contábeis, bem como as informações financeiras que são fornecidas de outras formas. O custo, que é uma restrição generalizada sobre a capacidade da entidade que reporta de fornecer informações financeiras úteis, se aplica de forma similar, ou seja, o custo sempre tem que ser considerado em qualquer uma dessas circunstâncias. Vamos estudar essas restrições do curso nas próximas aulas. De acordo com o item 2.4 do pronunciamento técnico CPC 0, se informações financeiras devem ser úteis, elas devem ser relevantes e representar fidedignamente aquilo que pretendem representar. A utilidade das informações financeiras é aumentada se elas forem comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis, que são as características qualitativas de melhoria, enquanto que a relevância e a representação fidedigna, nós vamos ver, são as características qualitativas fundamentais. Características qualitativas fundamentais. De acordo com o item 2.4 do pronunciamento técnico CPC 0, as características qualitativas fundamentais são a relevância e a representação fidedigna. Na aula de hoje nós vamos então estudar a relevância. Informações financeiras relevantes, de acordo com o item 2.6 do CPC 0, são capazes de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. As informações podem ser capazes de fazer diferença em uma decisão, ainda que alguns desses usuários optem por não utilizá-las, ou ainda que eles já tenham conhecimento delas por meio de outras fontes. Nesse sentido, de acordo com o item 2.7 do CPC 0, informações financeiras são capazes de fazer a diferença em decisões se elas tiverem valor preditivo ou valor confirmatório, ou ainda ambos, isto é, tanto valor preditivo quanto confirmatório. De acordo com o item 2.8 do CPC 0, informações financeiras têm valor preditivo se elas podem ser utilizadas como informações em processos empregados pelos usuários para previsão de resultados futuros. Importante destacar ainda que essas informações financeiras, elas não precisam ser previsões ou prognósticos para que elas possam ter valor preditivo. Informações financeiras com valor preditivo são empregadas por usuários para fazer as suas próprias previsões em relação aos resultados da entidade.
Por outro lado, nos termos do item 2.9 do CPC 0, as informações financeiras têm valor confirmatório se elas fornecerem feedback sobre as avaliações anteriores, isto é, se elas confirmarem ou ainda se elas alterarem as previsões feitas anteriormente. Os valores preditivos e confirmatórios das informações financeiras, de acordo com o item 2.10 do CPC 0, elas estão interrelacionadas, isto é, em geral, informações que possuem valor preditivo frequentemente também possuem valor confirmatório. Assim, por exemplo, as informações sobre receitas para o ano corrente, que podem ser utilizadas como base para prever as receitas dos anos futuros, também podem ser comparadas com as previsões dessas receitas para o ano corrente que foram feitas em anos anteriores. Isto é, nós podemos fazer uma relação custo orçado versus realizado, não? Então, o orçado vezes o realizado. Os resultados dessas comparações podem auxiliar o usuário, então, a corrigir e a melhorar os processos, então, que foram utilizados para fazer essas previsões anteriores. Então, com base no desvio que ocorreu entre o previsto e o realizado, entre o orçado e o realizado, nós podemos melhorar o nosso processo de estimativa. Em relação à materialidade, de acordo com o item 2.11 do CPC 0, a informação é material se a sua omissão, a sua distorção ou a sua obscuridade puder influenciar razoavelmente as decisões que os principais usuários dos relatórios financeiros para fins gerais utilizam, não? Então, as principais decisões que eles tomam, né, com base nesses relatórios, que fornecem, então, informações financeiras sobre uma determinada entidade em específico. Então, a informação vai ser material se ela puder alterar, então, a decisão que os principais usuários das informações tomam com base nelas. Dessa forma, em outras palavras, pode-se dizer que a materialidade, então, é um aspecto da relevância específico da entidade, com base na natureza ou na magnitude, ou ainda em ambas, né, dos itens aos quais as informações se referem no contexto do relatório financeiro da entidade individual. Então, a materialidade é um aspecto da relevância, mas específico da entidade e que diz respeito à natureza ou à magnitude, ou ainda a ambas, de um determinado item que é apresentado nos relatórios financeiros para fins gerais. Consequentemente, não se pode especificar um limite quantitativo uniforme para a materialidade e nem tampouco pode-se predeterminar o que pode ser ou não material em uma situação específica. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.